Quem já pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Entre o povo de Deus, existe 3 tipos de crente. Existe os melhorados, existe os mudados e existe os piorados. Adianta aqui o ser romano dizer que não existe quem existe. Existe aqueles que são mudados, receberam o Espírito Santo por uma transformação, foi transformado em nome de Jesus. Existe aqueles que são melhorados. Que crente melhorado é esse? É aquele tipo de pessoa que você encontra ele com algum parente na rua e tudo bom, tudo bem, como é que tá? Como é que tá seu esposo? Tá melhor. Como é que tá sua esposa? Tá melhor. Ela brigava todo dia, agora só fica na segunda-feira. Tá melhor. Existe aquele que fica pior. Quando eu falar para você, existe gente que ele é mais abençoado como rico do que como crente. Uma mulher disse para mim certa vez, minha menina, depois que ela entrou na igreja, ficou pior. O comportamento dela piorou. Ficou fofoqueira, ficou brigona. Então piora. E hoje a mensagem de Papai do Céu para nós vai falar a respeito disso. De pessoas que são melhorados, mas não são mudados. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 1, diz: ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas mentisse a quem, igreja? Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor caiu sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, ouviram o morto, e transportando para fora o sepultado. Passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concordaste para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta aos pés que sepultaram teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Enquanto os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido, houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E o verso 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Quem diz amém? Amém. Amada igreja, como eu disse outras vezes, a gente não escolhe mensagem. Quem traz a mensagem é Deus. Aqui hoje nós vamos ver a história de um casal, Ananias e Safira. Nome bonito, né? Nome de pedra preciosa. Ananias e Safira, eles pertenceram à melhor igreja que já houve na face da terra. A igreja primitiva. A igreja onde a mãe de Jesus congregava, onde os apóstolos congregavam. Uma igreja que diz que fluía poder. Era uma igreja boa para frequentar. Era uma igreja boa para se viver. E Ananias e Safira chegaram naquela igreja e viram que aqui fluía poder, saíram daqui a eles se congregar. Se batizaram na igreja, se filiaram na igreja, só que Ananias e Safira eram crentes melhorados, mas não eram crentes mudados. Meus irmãos, ontem à noite, quando eu pensava a respeito desta mensagem, algo veio em minha mente.
uma pergunta. Davi, será que tu és um crente mudado? Ou tu és um crente melhorado? Porque a Bíblia diz que na volta de Jesus, muitos que vão ficar de fora, muitos é daquele que andar com a Bíblia, fazendo milagre, fazendo caridade. E diz que eles vão ficar de fora e vão dizer: mas Jesus, em teu nome eu estava lá na igreja pregando, em teu nome eu tinha posição, tinha cargo. E diz que Jesus vai olhar para eles e diz: afastai-vos, pois eu não vos conheço. E hoje, aqui nesta manhã de sábado, será que nós mudamos? Ou apenas melhoramos? Pois bem, eu trouxe aqui algumas características que levam um cristão a ser apenas melhorado e não ser mudado. A primeira coisa que leva alguém a ser apenas melhorado e nunca mudado, transformado, é o seguinte: escuta bem, é que espera receber mais dos homens do que de Deus. Tem gente que está na igreja esperando receber elogio da igreja, aplauso da igreja, elogio dos homens. Manos, quanta gente eu já vi sair da igreja com raiva, não vou mais dar, porque queria que naquele dia, naquela programação, daquela festa, alguém chegasse lá na frente e dissesse: ah, quem mais trabalhou nessa igreja foi irmão fulano. Ah, quem mais fez nessa igreja foi irmão fulano. Meu irmão, em nome de Jesus, se você quer ser um cristão mudado, você tem que esperar pouco dos homens e muito de Deus. Porque quem espera pouco dos homens recebe muito de Deus. E aí então nós somos pessoas transformadas. Vamos, não existe algo mais bonito do ser humano do que humildade. Sem humildade ninguém chega a canto nenhum. Nós vimos o exemplo hoje na lição. Cristo Jesus saiu de lá para vir para aqui, nascer no curral, como diz aqui, na entidade, humildade, meus irmãos. E a serva do Senhor chegou a dizer o seguinte: que cada cristão, ele tinha que ser como uma vara de bambu. Por que uma vara de bambu? Porque vara de bambu, ela cresce. Cresce ou não cresce? Mas cada vez que ela cresce, ela faz o quê? É assim que tem que ser. A segunda coisa que leva alguém a ser apenas melhorado e nunca mudado é porque no coração tem sempre uma abertura para Satanás. E aqui diz, no verso 3, que Satanás soprou no coração de Ananias e Safira. Tem cristão que é assim, é crente. Mas na hora que pisa no lugar, explode. E eu já vi muita gente dizer: ninguém mais do meu lado não, eu sou assim, nasci assim, e qualquer coisa que fizer comigo, eu explodo mesmo. Eu sou bomba, eu explodo. E eu disse: sério, irmão? Gosta de explodir? Gosto. Então vai lá pro no banco, eles adoram gente bomba. Quem gosta de explodir? Aqui na igreja não. Aqui a gente tem que ser transformado. Se explodir, depois não estuda mais não. Tira a pressão da panela. Né? Outra área que Satanás sopra muito, meu irmão, é na área da mentira, na área do orgulho. O que tem de crente orgulhoso, meu irmão. Sou assim, pestegão. Se quiser vem a mim, eu vou pensar, se vou perdoar. Né? Abertura. Está lá uma abertura no coração para Satanás. Ele vai lá e sopra e o coração enche. A terceira coisa que leva alguém a ser melhorado e nunca mudado é porque o acordo conspiratório é a política relevante da sua mente. Deixa eu repetir isso aqui. O acordo conspiratório é a política relevante da sua mente. Tem gente que vive dentro da igreja só de acordo conspiratório.
só conspirando. E chegando para um e para outro para trazer conspiração. Conspira contra a liderança, contra ancião, conspira contra pastor. Esse tipo de gente nada dá certo. Ele só fica pela surdina, o acordo conspiratório. E nesse texto aqui, diz que Ananias entrou em acordo com quem? Com Safira, sua mulher, concordaram, no acordo conspiratório. Quem nunca quer mudar, vive de acordo conspiratório. A quarta coisa que leva alguém a nunca mudar, meus irmãos, é porque faz dos seus maus desígnios um projeto de vida. Sabe que está errado, mas faz um projeto de vida aquele mau desígnio, continua ali. Mesmo que diga, olha, estou aqui, mas está errado. Isso aqui não vai dar em nada, mas ele continua. Eu me lembrei de uma história de um médico lá em Caruaru, passou muito tempo fora. Quando ele voltou, ele encontrou um amigo dele de infância. Eles tomaram rumos diferentes e o amigo dele estava se acabando no álcool, na bebida. E quando o médico viu aquela cena, ele pensou, tem que fazer algo por ele. Eu não vou deixar ele se acabar assim. Aí chamou ele no consultório, eu vou mostrar algo a ele para causar um impacto, para ver se ele deixa a bebida. Aí pegou lá um ovo cru, colocou lá no prato, pegou lá a bebida, o álcool, a cachaça, e colocou em cima do ovo. O ovo derreteu, deteriorou. O médico olhou para lá e disse, está vendo? Isso aí é o que está acontecendo contigo, a bebida está fazendo isso. Tu tem que parar com isso, rapaz. O camarada regalou os olhos, ficou o pescoço, olhou assim, para o ovo. E o ovo todo derretido por conta do álcool. Aí olhou para o amigo médico e disse, depois disso aqui que eu vi, eu vou dizer a você, a partir de hoje, eu nunca mais como ovo. Mal desígnio. A pessoa vai nele e não quer sair de jeito nenhum. É apenas pessoas que querem apenas melhorar, mas não quer mudar. Eu trouxe aqui algo que eu gosto de ler sobre uma profeta e escritora conhecida nossa. 4 conselhos que ela deixou para que a gente possa mudar. E se a igreja me permitir, eu vou ler aqui rapidamente, porque eu acho relevante, necessário, fundamental para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, ela diz o seguinte: dê à sua alma todo o espaço, todas as aspirações de seu coração para pertencer unicamente a Deus. Agora eu te pergunto, nós somos de Deus? Lembre-se que a gente não pode servir o quê? A dois, porque vai agradar um e vai desprezar o quê? O outro. Você já viu um verso que tem lá no livro de José, no capítulo 7, o verso 8, que diz assim: Efraim é um bolo que não foi dado. E você já viu isso? Tem crente que é assim, tem evangélico que é assim. Ele é um bolo cru, assado só um lado. As vovós aqui mais antigas não vai me deixar mentir. Eu lembro que a minha avó, ela não tinha desse fogão moderno, ela tinha um fogão a lenha. Quando ela ia assar o bolo, ela pegava o bolo, colocava lá, aí o bolo só assava um lado. Depois ela tirava o bolo e virava o outro lado para assar a outra parte. Tem crente que é assim, só assava um lado, o outro lado está cru. Uma jovem procurou certa vez e disse: Davi, olha pela minha mãe. A minha mãe diz tanto nome de feio dentro de casa, ela briga tanto comigo. Quando eu estava vindo para a igreja, ela brigou comigo e disse: eu queria que você tivesse nascido uma vaca, não tivesse nascido gente. Eu disse: misericórdia, eu vou lá para sua mãe, para ela vir para a igreja. A doutora olhou para mim e disse: não, não está entendendo não, mamãe é crente. Eu disse: o quê? E o que mais me impressiona é que ela chega na frente da igreja, canta, que é uma beleza. Eu disse: ela pode até cantar,
Dê a sua alma, irmão, todo espaço, para você pertencer unicamente a Deus. 2, ela diz: tenha sempre na alma um desejo contínuo de imitar a Cristo em todas as coisas e agir em toda circunstância como Cristo agiria. Exemplo: você liga o seu TV, a sua TV. Quando você estiver lá assistindo, que passar alguma imoralidade, faça uma pergunta para Deus. Pergunta assim: Deus, será que Cristo está aqui assistindo comigo? Quando você estiver vidrado na novela, que ensina a fidelidade conjugal, que ensina o relacionamento precoce, que ensina a gravidez indesejada, pergunte: Deus, será que Cristo está aqui assistindo comigo? Quando estiver de olho lá no Big Brother Brasil, pergunte: Jesus está aqui do meu lado? Se ele tiver, continua, que eu acho que ele não está, não. Não caia fora. 3, ela diz: despreze qualquer coisa que lhe for oferecida aos sentidos, mesmo que tal coisa seja agradável, porém, se não honra a Deus, despreze. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem todas. E ela termina dizendo: devemos nos conservar puros para Deus, unicamente para Deus, mente, corpo, alma e espírito. Alguém pensa que os homens do passado eram homens de aço, eram homens de fé, eram seres sobrenaturais andando aqui na terra? Não, meu irmão. Eles eram igualzinhos a mim e a você, só que com uma diferença: eles aprenderam o poder do domínio e muitos de nós não. Eles aprenderam o poder de governo e muitos de nós não. Eu queria que tu abrisse tua Bíblia aí no livro de Tito, Tito no capítulo 1, pertinho de Hebreus, tu vai encontrar o livro de Tito. Tito capítulo 1. Amém? E o verso é o 16. Depois de Timóteo, você encontra Tito. Tito capítulo 1 e o verso 16. E Paulo fala aqui diretamente para esses que não são mudados, não são melhorados. Aí ele diz assim: olha o que ele diz aí, isso é forte. Ele diz: professam conhecer a quem? Mas negam pelas suas, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa. Livro desejado de todas as nações, página 212. Guarda essa página para você ler isso em casa. Sabe o que é que diz lá? Aquele que não é mudado, transformado pelo amor, pelo domínio próprio, pelo poder de Jesus Cristo, a sua vida dentro da igreja não é uma bênção, é uma maldição. O camarada foi para uma festa fantasia lá na minha terra, e na época do carnaval tem muito isso, baile é fantasia. E o camarada colocou uma fantasia com capeta, de Satanás, no nome. Por que é uma fantasia de Satanás? Quem pode dizer? Por que é uma fantasia de Satanás? Ele botou duas pontas, vestido vermelho, botou um rabo. Aquele ferro do capeta, como é o nome dele? Está por dentro, né, irmão? Se vestiu de capeta e foi para o bar da fantasia. Quando o camarada está indo para o bar da fantasia, começou a chover. E a roupa dele era de seda. E você sabe que seda não pode ver o quê? Água. O camarada começou parando aqui, se parando ali, e a chuva aumentando. E ele, para não perder a seda nem nada, se parar daqui, daqui a pouco, uma igreja aberta, cheia de crente, pastor pregando.
camarada, o pastor está lá na frente fazendo sermão, Apocalipse 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, vós os mineiros e habitais, que o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo direte, o cabo poupado na porta da igreja. Quando o pastor ouviu, disse: ó, tira daí, gente! Meu irmão, foi uma carreira. Pulava a janela, aquele batia no canto, batia no outro. Papai do céu, todo mundo. Camarada ficou parado na porta, só vendo os crentes correndo. Aí foi quando ele se lembrou que ele estava vestido de capeta. Mas teve uma irmã que não correu não. A irmã ficou lá, sentadinha, no banco da igreja. Aí o camarada resolveu ir por bem e explicar a irmã que ele era a gente. Chegou perto da irmã e disse: não, olha, não se assuste eu me chamando de irmã não, viu? Eu sou gente, viu? Eu não sou você para pensar não, eu sou gente. A irmãzinha tremendo, de parabéns. Aí olhou para ele e disse: não, seu diabo, não se preocupe não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Faz 10 anos que eu sou dessa igreja, mas sempre que eu posso eu fico do seu lado. Agora me diga uma coisa, será que a gente não fica também de lado do inimigo quando a gente pratica certas coisas? Quando é para a gente dizer que somos cristãos e não somos, quando a gente, por meio de palavra, pensamento e ação, ficamos do lado dele. Nós temos que nos lembrar que nós somos servos para servir a quem? Irmãos, e tem gente brincando de crente dentro da igreja, brincando de cristianismo, brincando de ser crente. E deixa eu dizer uma coisa aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem mais de 10 anos de adventista? Sai comigo, quer ver a mão? Pois dinossauro velho feito em vocês, a gente não pode estar mais abrindo a boca dizendo: eu estou me preparando para a volta de Jesus. Que conversa, rapaz. Dinossauro velho feito a gente, mas a gente tem que ver preparado. A gente não pode viver brincando de igreja. Um dia eu estava na casa do meu pai, deitei lá numa rede, e meu sobrinho, tudo, era pequeno, estavam brincando, e daqui a pouco inventaram uma brincadeira. Brincar de igreja. Eu deitado lá, será que isso vai dar certo? Vai começar a brincar de igreja? Aí, a brincadeira foi interessante. Começaram a dividir os carros. Você aqui é o pastor. Outro aqui é o ancião. Você aqui é da escola sabatina. E toma a brincar de igreja. A brincadeira vai, a brincadeira vem. Daqui a pouco um fez um negócio lá que o outro não gostou. Diz: cara, você está mexendo aqui no meu carro. Isso aqui quem manda sou eu. O outro gritou lá: quem manda sou eu. Sou o ancião. O outro disse: não, quem manda sou eu, sou o pastor. Meus irmãos, nesse interim de tempo, foi um quebra-pau tão grande que acabou essa igreja. A poeira comigo. Passou correndo assim do meu lado, eu peguei na mão. Sério? Não vai brincar de igreja, mas não vou não, Titi. Brincar de igreja não dá certo não. Brincar de crente, meus irmãos, não dá certo. Ananias e Safira entrou na igreja querendo brincar de crente. E quem quer brincar de cristianismo, de crente, vai acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira. Vai expirar, vai morrer. Ali naquela igreja tinha uns que eram meio assim, sabe? Só melhorar. Mas quando eles viram aquilo ali, mudaram. E diz que grande temor caiu sobre aquela igreja. Grande temor. E diz que milagres aconteciam. É por isso que o Papai do Céu está falando hoje para nós aqui, dizendo: meu filho, eu quero te transformar, para que tu seja uma explosão aí nessa sociedade. Para que as pessoas possam olhar para você e dizer: ali está um filho e uma filha de Deus. Ali é um cristão de verdade. Salmo 11 e o verso 3, para mim finalizar. Eu quero finalizar com este Salmo 11 e o verso 3.
coisa que todos nós temos que ter na mente é que a gente tem que ter medo de pecar e um desejo imenso de obedecer. E o salmista disse aqui, 11, o verso 3, na verdade, se os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Se eu não tenho fundamento, se eu não tenho exemplo, se eu não tenho compostura de cristão, o que é para você? O que é para você aí nessa sociedade? Nada. Apenas nada. Igreja de Jesus, Papai do céu está nos chamando para que a gente seja mudado. Para que tudo que era igual ao costume, como Paulo disse, ficou para onde? Atrás. A minha vida prossegue para o alvo. E o meu alvo é quem? Quantos acreditam nisso? Diga amém. Amém. Diga louvado seja Deus. Fecha teus olhos. Curva tua cabeça. Neste recinto sagrado, a gente sente a presença do Espírito Santo. Amém. A gente sabe que foi a tua boca que falou aos nossos corações. Amém. Obrigado, Jesus, porque a gente sabe que nesse momento tu intercede pela vida de cada um de nós. Amém. E não existe pecado que pedindo a ti tu não apague. Porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. Amém. Não é de um pouquinho nem da metade, é de todo. Que aqui, nesta igreja, a gente possa a partir de hoje dizer: eu sou transformado pelo poder divino do Espírito Santo. Porque o sangue de Jesus me libertou. Abençoa a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.